26 de abril de 1986. Essa data ficou marcada como um dos incidentes mais trágicos na história da humanidade. Após menos de uma década em operação, o reator número 4 da usina nuclear de Chernobyl explodiu perto da cidade de Pripyat. Quase 4 décadas depois, o desastre de Chernobyl ainda projeta uma longa sombra sobre suas vítimas e a comunidade global, levando as pessoas a refletirem sobre as duras realidades de um mundo distópico. De entidades misteriosas a animais mutantes, aqui estão as 20 coisas mais estranhas já encontradas em Chernobyl. Número 20. Pássaro Negro de Chernobyl. Aqui está uma das histórias menos conhecidas que cercam Chernobyl, o Pássaro Negro. Se você está familiarizado com o Homem-Mariposa de Point Pleasant, Virgínia Ocidental, essa história pode parecer familiar. Há várias alegações de que antes do evento catastrófico de 26 de abril de 1986, trabalhadores na usina de Chernobyl relataram ter visto uma grande criatura humanoide negra com olhos vermelhos penetrantes e asas imensas. Essa entidade aterrorizante parecia ter selado o destino do reator, assim como o Homem-Mariposa que apareceu antes do colapso da Ponte de Prata. O Pássaro Negro tornou-se um arauto do desastre. Semelhante ao Homem-Mariposa, o Pássaro Negro de Chernobyl foi relatado por induzir sonhos terríveis e chamadas telefônicas inexplicáveis entre aqueles que o testemunharam. Após o desastre, trabalhadores envolvidos na limpeza também afirmaram ter visto essa criatura pairando sobre as ruínas da cidade devastada. As semelhanças não terminaram aí. Assim como o Homem-Mariposa, o Pássaro Negro de Chernobyl nunca mais foi visto após o derretimento. Existem algumas tentativas de explicar a existência do Pássaro Negro, com alguns alegando que era apenas um cegonha preta mal identificada, uma espécie em perigo endêmica do sul da Eurásia. Com a ave tendo quase 1 metro de altura e uma envergadura de quase 2 metros, é fácil confundi-la com uma criatura mais intimidadora. Nada foi confirmado sobre a existência do Pássaro Negro até hoje. Antes de prosseguirmos, curta este vídeo, inscreva-se no canal e clique no sino de notificações agora mesmo. Número 19. Fungos pretos que se alimentam de radiação. Após a tragédia de Chernobyl, todos esperavam que a vida desaparecesse na região. Contudo, de alguma forma, a natureza encontrou seu caminho para introduzir nova vida ao redor do reator radioativo. Uma vida que consegue prosperar em meio ao ambiente letal da área. No dia 24 de fevereiro de 2022, tropas russas adentraram na zona de exclusão de Chernobyl, no norte da Ucrânia, para realizar uma limpeza. Foi então que descobriram um organismo bizarro. Fungos pretos que possuem o superpoder de prosperar em um ambiente altamente radioativo. Agora veja, isso pode ser a chave para avanços significativos na proteção contra a radiação, especialmente na exploração espacial. Embora estudados apenas recentemente, o primeiro vestígio desses fungos foi descoberto já no início dos anos 90. Esses fungos chamaram a atenção dos pesquisadores pela sua alta concentração de melanina, uma substância comumente associada à cor da pele e dos cabelos, que desempenha um papel crucial na sobrevivência desses fungos. Descobriu-se que esses fungos, além de suportarem a radiação gama, podem também convertê-la em energia química, num processo semelhante ao que as plantas fazem na fotossíntese. Essa adaptação única chamou a atenção de cientistas do mundo todo, levando a pesquisas inovadoras sobre como esses fungos podem ser utilizados para além dos limites da zona de exclusão de Chernobyl. Por exemplo, em 2016, a SpaceX e a NASA enviaram cepas desses fungos pretos para a Estação Espacial Internacional, para estudar seu potencial de proteger astronautas da radiação cósmica. O estudo realizado na ISS mostrou que uma camada fina desse fungo poderia bloquear efetivamente uma parte da radiação incidente, um passo promissor para o desenvolvimento de um escudo de radiação vivo para a exploração do espaço profundo. Número 18. A Floresta Vermelha. É fácil entender como esta floresta adquiriu seu nome. Localizada bem no meio da zona de exclusão de Chernobyl, essa floresta passou por uma transformação dramática após o catastrófico acidente nuclear em 1986. Na verdade, essa floresta recebeu uma quantidade perigosa de radiação e suas árvores de pinho pereceram e transformaram-se em uma cor estranha de gengibre. Além da cor carmesim das árvores de pinho, os cientistas também observaram que a radiação teve um efeito peculiar na decomposição na floresta. Estudos demonstraram que a matéria vegetal na Floresta Vermelha, incluindo folhagem e troncos de árvores, decompõe-se muito mais lentamente do que em florestas não contaminadas. Isso se deve à atividade inibida de micróbios e fungos,
que são essenciais para a decomposição da matéria orgânica. Devido ao seu tom carmesim e aparência de outro mundo, a Floresta Vermelha inspirou incontáveis jogos e romances que exploram temas pós-apocalípticos. Os cientistas acreditam que as árvores de pinho reterão essa tonalidade por anos a vir. Número 17. As babushkas de Chernobyl. Na Polônia e na Rússia, a palavra babushka refere-se a mulheres idosas ou avós. Assim, as babushkas de Chernobyl são exatamente isso. Mulheres idosas que se recusaram a abandonar e deixar suas casas apesar do desastre ecológico que ocorreu na área. Apesar dos perigos apresentados pelos altos níveis de radiação, cerca de 100 dessas mulheres voltaram para a zona, movidas por uma profunda conexão com suas terras e lares, lugares onde gerações de suas famílias viveram. Naturalmente, as autoridades inicialmente proibiram seu retorno, mas as babushkas perseveraram e, eventualmente, as autoridades cederam e permitiram que elas retornassem aos seus lares, com a expectativa de que não viveriam muito em tais condições perigosas. E, no entanto, essas mulheres idosas permaneceram. Muitas delas foram entrevistadas no início dos anos 2010, e durante esse período, a maioria delas já estava em seus 70 e 80 anos. Como conseguiram permanecer vivas e não afetadas pela radiação, permanece um mistério. Talvez tenham sido afetadas, mas suportaram a dor para permanecer em sua pátria. As babushkas recusaram-se a ceder a um inimigo invisível. Elas afirmavam que a fome é o que termina vidas, e não a radioatividade. Essas mulheres já estavam no final de suas vidas há mais de 8 anos. Uma vez que se forem, ninguém mais chamará Chernobyl de lar. Isso pode permanecer verdade por anos a vir. Até então, as babushkas de Chernobyl serão honradas e lembradas. Número 16. Genes alterados e cães. Agora, as babushkas não são as únicas que permaneceram em Chernobyl após o desastre. Dezenas de cães ficaram após o derretimento do reator nuclear. Claro, os pobres animais não sabiam o que estava acontecendo. Após a explosão da usina nuclear de Chernobyl em 1986, a população humana ao redor foi evacuada e os animais de estimação deixados para trás deveriam ser eliminados para prevenir a propagação da contaminação radioativa. No entanto, alguns deles escaparam e vagaram por Chernobyl com a ajuda dos trabalhadores da limpeza. Esses cães de rua sobreviveram, resultando em mais de 800 de seus descendentes agora vivendo na usina nuclear desativada. A questão de como eles sobreviveram inicialmente é intrigante, mas os cientistas também descobriram algo curioso sobre esses cães. A primeira análise genética desses animais revelou que eles são geneticamente distintos de outras populações de cães. Eles podem parecer comuns, mas de alguma forma sua composição genética mudou. No entanto, não está claro se essa distinção genética é devido à radiação, a capacidade dos cães de sobreviver em um ambiente radioativo ou um resultado de 37 anos de isolamento relativo levando à consanguinidade. A maioria desses cães está geneticamente relacionada aos pastores alemães, mas, além disso, muito sobre eles permanece desconhecido. Tudo o que sabemos é que esses cães descendentes de pastores alemães estão experimentando uma evolução rápida, e os visitantes são aconselhados a evitar interagir com esses cães por segurança e para minimizar a exposição à radiação. Número 15. Animais de fazenda deformados. Cães e vida selvagem não foram as únicas criaturas afetadas pelo desastre nuclear de Chernobyl. Animais de fazenda também foram impactados nos anos seguintes à catástrofe de 1986. Um número significativo de animais de fazenda deformados nasceu na área. Somente em 1990, cerca de 400 animais deformados foram reportados, exibindo uma variedade de anormalidades, incluindo malformações da cabeça e a presença de membros extras. Essas deformidades também afetaram o tamanho e a cor dos animais. Com a radiação danificando o DNA, o plano para todas as células do nosso corpo, erros estavam destinados a ocorrer. Essas mutações podem ocorrer em várias formas, afetando diferentes aspectos do desenvolvimento físico. Por exemplo, uma mutação pode levar a um crescimento anormal, resultando em membros deformados ou outras partes do corpo. Se a radiação afetou o DNA nas células reprodutivas, essas mutações poderiam ser transmitidas para a prole, levando a deformidades congênitas. Infelizmente, os animais de fazenda não foram os únicos afetados por essas deformidades. A zona de exclusão serve como um santuário peculiar para a vida selvagem afetada pela radiação.
Animais dentro da zona, como cavalos, lobos e várias aves, adaptaram-se ao ambiente radioativo, embora possam sofrer de taxas reprodutivas reduzidas e produzir descendentes mutados. Surpreendentemente, algumas populações de animais prosperaram apesar da radiação. No entanto, nem todas as criaturas se saem bem neste ambiente. Invertebrados, como abelhas e borboletas, declinaram, provavelmente devido à postura de ovos em solo radioativo. A vida aquática em lagos dentro da zona, incluindo sapos e peixes, também enfrenta instabilidade genética devido aos radionuclídeos que se depositam no sedimento. Apesar dos desafios, cientistas monitoram de perto a vida selvagem em busca de mais mudanças. Número 14. Um sarcófago massivo. Você sabia que existe um sarcófago em Chernobyl? E não é aquele que você está pensando. O sarcófago não é como os do Egito, destinados a abrigar os mortos. Este sarcófago foi criado para conter a radioatividade. Veja, uma das tarefas mais desafiadoras do desastre de Chernobyl foi conter o material radioativo dentro do danificado reator 4. Isso levou à construção do sarcófago, formalmente conhecido como a Viga Mamute. Esta estrutura, construída de maio a novembro de 1986, está entre os objetos móveis mais massivos já feitos pelo homem. Sua construção em um prazo tão curto é notável. Construído sob condições extraordinariamente perigosas, com altos níveis de radiação, os trabalhadores enfrentaram uma corrida contra o tempo. O sarcófago, feito de mais de 400 mil metros cúbicos de concreto e 7.300 toneladas de estrutura metálica, foi uma medida de emergência para confinar os materiais radioativos. Embora feito às pressas, essa estrutura é incrivelmente complexa, com mais de 60 furos de sondagem para observação e eixos de ventilação incorporados. No entanto, o sarcófago nunca foi destinado como uma solução permanente. Sua deterioração ao longo do tempo aumentou o risco de vazamentos radioativos. Em 1988, previu-se que o sarcófago precisaria de trabalho restaurativo dentro de 20 a 30 anos. Fiel a essas previsões, a água que infiltrava através de seu teto e se tornava radioativamente contaminada representava uma séria ameaça. Assim, em 2016, o sarcófago original foi desmontado. A área passou por uma limpeza e a nova contenção segura foi implementada. O projeto encontrou vários desafios, desde problemas de financiamento até atrasos. Mesmo assim, o projeto seguiu em frente, permitindo-nos reduzir a radioatividade em Chernobyl mais uma vez. Número 13. Centenas de máscaras de gás. Uma das localizações mais emblemáticas em Pripyat é a Escola de Ensino Fundamental número 3. Talvez você já tenha visto imagens dela na internet sem realmente saber o que ela representa. Nesta sala abandonada, máscaras de gás estão espalhadas e jogadas pelos pisos. Ver isso, conhecendo a história de Chernobyl, é verdadeiramente impactante. No entanto, essas máscaras não foram destinadas a ser usadas durante o desastre nuclear. Elas foram inicialmente armazenadas na escola durante a era da Guerra Fria, destinadas a proteger as crianças contra ataques nucleares, biológicos e químicos. Predominantemente de tamanho infantil, elas são um lembrete arrepiante das jovens vidas que uma vez preencheram os corredores da escola. No entanto, saqueadores em busca das pequenas quantidades de prata contidas nos filtros das máscaras de gás deslocaram esses relíquias de seus armazenamentos, criando essa cena que parece saída diretamente de um filme de terror. A própria escola, outrora repleta de atividade e preenchida com os sons das vozes das crianças, agora permanece como uma testemunha silenciosa do desastre. Número 12. Os Stalkers de Chernobyl. Agora, a maioria de nós tem sua própria lista de lugares que gostaria de visitar. Talvez alguns de vocês queiram ir ao Japão, Nova Zelândia, Austrália e outros países populares por seus famosos sítios e atrações. Uma pequena porcentagem entre nós tem uma inclinação pelo abandonado e pelo obscuro, nomeadamente os turistas das sombras. O turismo das sombras refere-se a viagens a lugares associados com morte, sofrimento e o macabro. Esse tipo de turismo frequentemente envolve visitar sítios históricos que testemunharam eventos trágicos, como campos de batalha, zonas de desastre e locais de crimes notórios. É daqui que vêm os Stalkers de Chernobyl. Apesar da radioatividade na área, várias pessoas que se autodenominam Stalkers perambulam por Chernobyl. Esse fenômeno, denominado stalkerismo, balança entre a aventura transgressiva e a exploração cultural. Infelizmente, esses stalkers frequentemente caminham na tênue linha entre a atividade legal e ilegal. Agora, você provavelmente está se perguntando por que as pessoas gostariam de visitar uma área potencialmente perigosa, certo?
As razões podem ser algo tão simples quanto interesse e curiosidade. No entanto, a maioria das pessoas interessadas em turismo das sombras possui uma fascinação mórbida, um desejo de serem educadas e uma imersão. Algum de vocês estaria interessado em visitar Chernobyl se tivesse a chance? Eu definitivamente tentaria. Há algo bastante fascinante no macabro. No entanto, manterei em mente que devo respeitar esses lugares. Se há uma coisa que os turistas das sombras geralmente seguem, é o respeito pelos locais que visitam. Afinal, locais de importância histórica e tragédias requerem respeito. Número 11. Sapos que mudam de cor. Por menores que sejam, uma das coisas que capturou a atenção dos pesquisadores em Chernobyl são os sapos da região, particularmente os sapos arborícolas orientais. Esta espécie é geralmente conhecida por sua coloração verde brilhante, mas isso não se aplica em Chernobyl. Desde o catastrófico derretimento nuclear em 1986, esses sapos têm se adaptado ao seu ambiente carregado de radiação de uma maneira notável, mudando de cor. Pode parecer insignificante, mas a simples evolução dessa mudança de cor nesses animais é bastante significativa. Por volta de 2016, pesquisadores começaram a notar que os sapos na área não estavam apenas um pouco mais escuros, mas alguns eram também completamente pretos, um contraste gritante com a sua original e vibrante tonalidade verde. Lembre-se dos fungos pretos que se alimentam de radiação que mencionei anteriormente? O mesmo se aplica a essas criaturas. Esses sapos ganham melanina, o mesmo pigmento que determina a cor da pele humana. Nestes sapos, níveis mais altos de melanina não são apenas sobre uma tonalidade mais escura. Eles oferecem proteção contra os efeitos nocivos da radiação. A melanina tem essa incrível habilidade de absorver e dissipar a energia da radiação, reduzindo assim a probabilidade de danos celulares. Isso essencialmente significa que sapos com mais melanina, resultando em pele mais escura, estavam melhor equipados para sobreviver no ambiente rico em radiação de Chernobyl. A coloração escura desses sapos, curiosamente, correlaciona-se com os níveis históricos de radiação na área que habitam, em vez dos níveis atuais de radiação. Isso indica que os sapos com coloração mais escura, no momento do acidente de Chernobyl, que inicialmente eram minoria, tinham uma vantagem de sobrevivência devido à ação protetora da melanina. Por mais de 10 gerações desde o acidente, isso levou à seleção natural favorecendo esses sapos mais escuros. Como resultado, eles se tornaram o tipo dominante dentro da zona de exclusão de Chernobyl. Número 10. Vodka atômica. Após o evento catastrófico de 1986, foi estabelecida a zona de exclusão de Chernobyl, a área mais afetada pelo desastre. Cientistas estimaram que essa área permanecerá insegura por impressionantes 24 mil anos. No entanto, dentro deste espaço aparentemente desolado, um grupo de cientistas liderado por Jim Smith, um cientista ambiental da Universidade de Portsmouth, decidiu empreender um projeto único. Eles planejaram criar algo a partir de matérias-primas obtidas ao redor de Chernobyl. Sua ideia era obter água e cereal ao redor de Chernobyl e transformá-los em uma vodka chamada atômica. Esta bebida é o primeiro e provavelmente o único produto de consumo que surgiu da zona de exclusão de Chernobyl desde o desastre nuclear. Sua pesquisa se concentrou em um lote de agricultura experimental perto do assentamento de Opachixi, dentro das partes menos contaminadas da zona de exclusão. Eles cultivaram centeio neste lote, que mostrou alguma radioatividade, mas simplesmente destilando o centeio em vodka, a radioatividade foi removida. O processo de destilação deixou muitos elementos mais pesados no resíduo, resultando em um espírito onde a única radioatividade detectável era o carbono natural 14, semelhante ao que você encontraria em qualquer espírito. Simplesmente, o processo de destilação tornou seguro beber a vodka atômica. Esta vodka foi ainda diluída usando água mineral de um aquífero profundo em Chernobyl, localizado a cerca de 10 quilômetros ao sul do reator. Apesar do local onde foi encontrada, a água parecia estar livre da radioatividade relacionada a Chernobyl. Ainda há algumas dúvidas quanto à sua segurança, mesmo sendo criada por cientistas, o que é bastante compreensível. Eu não consumiria nada que seja potencialmente radioativo. E você, ousaria experimentar? Provavelmente não. No entanto, o renascimento econômico de Chernobyl pode ser possivelmente acionado por este produto. Número 9. Os bombeiros de Chernobyl. Na noite da tragédia, os bombeiros de Chernobyl foram os primeiros a responder ao local. Vladimir Pravik, um bombeiro soviético, e sua equipe de 14 homens mobilizaram-se rapidamente para o local.
A equipe de Pravik inicialmente lutou para identificar a fonte do fogo devido aos extensivos danos e múltiplos incêndios. Eventualmente, eles se concentraram no telhado da sala das turbinas, considerando-o a ameaça mais imediata devido ao seu conteúdo de materiais inflamáveis. Mas, claro, as chamas deveriam ter sido a menor das suas preocupações. A exposição a níveis extremos de radioatividade logo começou a cobrar seu preço, levando aos primeiros sintomas da síndrome da radiação aguda, que podem variar desde febre, náusea, perda de consciência e convulsões. Apesar do grave perigo, Pravik e seus homens persistiram em seus esforços até que estavam fisicamente incapazes de continuar. Após a exposição, Pravik foi hospitalizado, onde suportou sintomas severos da SRA. Sua condição deteriorou rapidamente, demonstrando a dura realidade do impacto da radiação no corpo humano. Há rumores de que Pravik recebeu doses letais de radiação a ponto de seus olhos mudarem de marrom escuro para azul. Infelizmente, Pravik é apenas um dos muitos que sofreram com o desastre. Muitas das pessoas que fugiram de Chernobyl sofreram os efeitos da radioatividade até o final de suas vidas. Número 8. O pé de elefante tóxico. O pé de elefante não é o que você pensa que é. Localizado em um porão sob o reator número 4, o pé de elefante é composto principalmente de dióxido de silício com traços de urânio, titânio, zircônio, magnésio e grafite. A massa era tão radioativa e densa que balas perfurantes de blindagem tiveram que ser usadas para retirar amostras para análise. Inicialmente, a radioatividade perto do pé de elefante era extremamente alta, entregando uma dose letal de radiação em minutos. Você vê, essa massa de córium foi formada durante o desastre nuclear. É bastante óbvio como ganhou seu nome, já que se assemelha ao pé do mamífero massivo. Este material semelhante à lava contendo combustível pesa cerca de 2 toneladas. Apesar de perigoso, há frequentemente uma fascinação em torno deste material. Veja bem, o córium só se formou naturalmente 5 vezes na história. A primeira foi em 1979, durante o acidente na ilha de 3 Milhas, na Pensilvânia. Uma em 1986, em Chernobyl, e 3 vezes em 2011, no desastre da planta de Fukushima Daiichi, no Japão. Embora esta massa já tenha endurecido, o pé de elefante permanece extremamente perigoso. Continuará letal e perigoso por décadas e até séculos vindouros. Na verdade, é mais perigoso porque é algo desconhecido. Número 7. As bonecas de Chernobyl. Entre as ruínas de Chernobyl estão bonecas. Essas figuras, na maioria destruídas e quebradas, jazem espalhadas pela cidade, muitas no jardim de infância local. Essas bonecas, que inicialmente podem parecer remanescentes deixados para trás na evacuação apressada, tornaram-se um assunto de intriga e debate. O desastre de Chernobyl mudou tudo em Pripyat, uma cidade que se pensava ser o futuro da União Soviética. A explosão na usina nuclear levou a uma evacuação de emergência, expondo os residentes a níveis significativos de radiação. Apesar das medidas iniciais, a dose média de corpo inteiro para os evacuados foi estimada em cerca de 2 Rem, aumentando potencialmente o risco de vida de câncer para os afetados. Até hoje, esse nível letal de radioatividade permanece. Ao contrário do que muitos acreditam, essas bonecas não foram deixadas para trás por crianças que fugiram no dia do desastre. Em vez disso, a maioria delas foi colocada por pessoas que visitam a zona de exclusão, apesar da radioatividade presente na área. Muitas dessas bonecas foram colocadas em Chernobyl como uma atração, enquanto algumas foram como uma homenagem àqueles que perderam suas casas e também às crianças que abruptamente perderam seus lares e, consequentemente, suas infâncias por causa da tragédia. No entanto, esse ato gerou alguma controvérsia, pois turva a linha entre a narrativa histórica autêntica da tragédia e as narrativas construídas pelos visitantes. À medida que o turismo na área aumentou, também aumentou a interação com esses objetos, levantando preocupações sobre a preservação do local e o respeito devido à sua trágica história. Qual é a sua opinião sobre isso? Você acha que as bonecas trazidas pelos visitantes devem ser removidas? Deixe-me saber o que você pensa nos comentários abaixo. Número 6. O Carnaval Abandonado. Este carnaval abandonado está entre os lugares mais icônicos de Pripyat. Planejado para abrir para as celebrações do Dia do Trabalho em 1º de maio de 1986, este parque se tornou um símbolo não intencional do catastrófico acidente nuclear em 26 de abril, apenas dias antes de sua grande inauguração. Hoje, nada mais resta dele, exceto a roda gigante enferrujada e os carros de choque em decomposição que nunca foram usados antes do desastre.
Pripyat era uma cidade moderna e próspera que exibia o futurismo da era atômica da União Soviética. Era lar de cerca de 50 mil pessoas. Se o desastre não tivesse acontecido, este parque de diversões teria sido desfrutado por dezenas de milhares de residentes. O desastre de Chernobyl atingiu cedo naquele dia fatídico, liberando quantidades sem precedentes de radiação no ambiente. Apesar da gravidade da situação, a resposta inicial foi marcada por confusão e ação atrasada. As comunicações foram cortadas e houve hesitação em espalhar notícias do acidente. Este parque de diversões foi brevemente aberto em 27 de abril para distrair os residentes do desastre. Se isso for verdade, seria a única vez que este parque de diversões foi utilizado. Parece que este parque de diversões foi construído para ser abandonado e esquecido. Número 5. Silhuetas de pessoas desaparecidas. Uma das coisas que os turistas de lugares marcados por tragédias fizeram em Chernobyl foi deixar obras de arte sinistras, grafites de sombras. A cidade está desabitada, mas se você olhar ao redor, encontrará o que muitos chamam de sombras de pessoas desaparecidas. Estas são silhuetas de pessoas pintadas de preto ao longo dos edifícios desolados de Chernobyl. Encontrar essas obras de arte é como um jogo. Algumas são incrivelmente pequenas e difíceis de encontrar. Essas silhuetas são geralmente retratadas presas, quase como se fossem sombras de pessoas reais congeladas no tempo. Uma sombra de uma criança prestes a apertar um interruptor de luz, uma sombra de um bebê brincando de esconde-esconde, crianças brincando umas com as outras, uma criança solitária chorando. É quase como se essas sombras fossem os únicos habitantes da área desolada e radioativa. Número 4. Hospital da Morte. De uma escola média abandonada, outro local horripilante em Chernobyl é o hospital em Pripyat, conhecido como MAC4 D126, localizado na rua Dubya Naroda. Originalmente construído para servir aos residentes de Pripyat, incluindo os trabalhadores da usina nuclear e suas famílias, na manhã de 26 de abril de 1986, o hospital começou a receber vítimas mesmo antes de qualquer anúncio oficial do acidente ter sido feito. Se as paredes deste hospital pudessem falar, provavelmente relatariam os horrores que testemunharam em meio à evacuação. Neste local, ainda é possível ver roupas que estavam muito contaminadas para serem movidas depois que seus pacientes foram levados a Moscou para tratar suas lesões por radiação. A maior parte do hospital foi deixada para trás e esquecida. Hoje, muitos dos quartos deste hospital foram vandalizados por turistas do escuro. Mesmo assim, permanece entre os locais mais arrepiantes e horripilantes de Pripyat, um lembrete sombrio do que os residentes experimentaram horas após o derretimento nuclear. Número 3. Torre de resfriamento abandonada. Uma das localizações mais populares em Chernobyl é a torre de resfriamento abandonada. Aproximar-se destas torres é uma jornada através de uma vasta extensão de concreto, repleta de obstáculos e relíquias de construção. A acústica dentro da maior torre cria uma experiência quase surreal, ecoando os menores sons. No chão, os remanescentes do aparato de resfriamento e materiais de construção, que nunca serão utilizados, estão espalhados. Estas torres, agora silenciosas e inutilizadas, não são nada além do objeto de interesse daqueles que se dedicam ao turismo sombrio e aos stalkers que exploram o que resta de Chernobyl. Número 2. Peixes-gato gigantes. De tudo que poderia prosperar em Chernobyl, o menos esperado seria uma criatura marinha, certo? Mas apesar de todos os obstáculos, os peixes-gato prosperaram em Chernobyl. Os peixes-gato, também conhecidos como Silurus glanis, podem ser encontrados no lago de resfriamento de Chernobyl, um dos lugares onde menos se esperaria que a vida prosperasse. Essas criaturas atingiram tamanhos massivos, mas, ao contrário de outras anomalias e irregularidades em Chernobyl, isso não é causado pela radioatividade. O lago de resfriamento de Chernobyl está desprovido de predadores, mas abundante em presas. Por essa razão, os peixes-gato aqui podem realmente prosperar. Na verdade, o maior peixe-gato capturado para fins científicos nesses lagos media quase 2 metros de comprimento, aproximadamente a altura de uma pessoa média. Essas medições, embora impressionantes, estão dentro do potencial de crescimento natural da espécie, conhecida por ser um dos maiores peixes de água doce na Ucrânia e na Europa, vivendo potencialmente até 100 anos e crescendo até 4 metros e 98 centímetros de comprimento, pesando cerca de 100 quilogramas. Apesar dos altos níveis de radiação na área após o desastre de Chernobyl, os peixes-gato se adaptaram às condições e estão prosperando,
contrariando as expectativas iniciais de que as águas poluídas se tornariam uma zona sem reprodução para a vida aquática. Essas criaturas fazem os especialistas se perguntarem que outra vida seria descoberta em Chernobyl. Número 1. Cemitério de veículos. Junto aos cães abandonados e casas em Chernobyl, há inúmeros veículos gradualmente sucumbindo à natureza, profundamente dentro da área radioativa. Existe um cemitério cheio de veículos deixados para trás por seus proprietários após a catástrofe. A radioatividade pode não terminar imediatamente a vida de alguém, mas a forma como afeta uma pessoa a longo prazo é motivo suficiente para fugir imediatamente de qualquer área contaminada. Embora mais tarde do que o previsto, a evacuação começou imediatamente 36 horas após o derretimento. Entre as coisas deixadas para trás estavam ônibus, carros, helicópteros e caminhões, a maioria destes deixada perto da vila de Rozoka. Coletivamente, esses veículos são avaliados em mais de 48 milhões de dólares. No entanto, muitos desses veículos, desde então, foram desmontados para sucata, com apenas alguns resquícios de sua presença anterior permanecendo no local. Outro cemitério de veículos está em Pripyat, abrigando veículos blindados e caminhões. Esses caminhões, equipados com tanques maciços que comportam cerca de 30 mil litros de solução de descontaminação, foram usados para lavar as ruas da cidade, edifícios e árvores para controlar a propagação da poeira radioativa. Hoje, esses veículos não servem para nenhum propósito e tudo o que podemos fazer é esperar que sejam recuperados pela natureza. Agora, talvez alguns de vocês já tiveram a chance de visitar Chernobyl. Se sim, compartilhem sua experiência nos comentários abaixo. Confira também nossos outros conteúdos interessantes que estão aparecendo na tela agora e vejo vocês no próximo vídeo. Cuidem-se, pessoal!